Alienação parental. O que é alienação parental? Este é o assunto de hoje, este é o assunto que trataremos hoje, alienação parental. Então, fique comigo, interaja comigo, assista esse vídeo até o final para que possamos entender um pouco a respeito do que é alienação parental. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Estar Escrito. E o texto que eu tomei para nós conversarmos um pouco a respeito desta situação é aquele texto que diz a respeito de Jacó e Esaú, dois irmãos, um preferido pelo pai e o outro preferido pela mãe. E ali a gente vê que um coloca o outro, coloca um filho contra o pai, coloca o filho contra a mãe. Então, vamos conversar um pouco a respeito desta situação, deste tema tão importante nos nossos dias. O que é alienação parental ou a síndrome da alienação parental ou também a SAP de 1980. Alienação é nada mais, nada menos do que afastar ou colocar contra, afastar uma criança da outra pessoa, do seu genitor, ou de uma pessoa que cuida, ou de uma pessoa que ela gosta, ou da pessoa que gosta dela. Então, alienação parental nada mais é do que afastar ou colocar contra, colocar a criança contra o seu genitor, um dos genitores, ou colocar contra uma pessoa que ela ama, que ela gosta, ou colocar contra uma pessoa da qual gosta desta criança, e aquele alienador faz de tudo para afastar esta criança daquela outra pessoa. Como ela faz isso? Mas antes de falar como, queremos lembrar que isso é crime hoje no Brasil. Desde 2010. Isto é crime, lei de número 12.318, artigo 2º. Isto é crime no Brasil. Só para que entendamos um pouco a respeito do quão grave é esta situação de alienação. Alienação, como uma pessoa alienia uma criança da outra. Como? Através de quê? Através de presentes. A pessoa alienador, ele dá presente, ele manipula as crianças, faz as crianças de marionete, através de conversas, através de brigas entre os dois adultos, não importa quem seja, se é mãe, se é madrasta, se é pai, se é padrasto, se é avô, se é avó, não importa, através de brigas, através de acusações, um adulto acusando o outro adulto para a criança, através de acusações, através de críticas, ficar criticando a outra pessoa para a criança, ficar acusando a outra pessoa, o outro genitor, o outro responsável, o outro adulto para a criança. Através também, o alienador, ele gera essa alienação através de afeto artificial, aquele amor artificial que na verdade ele não tem nenhum amor, mas através daquela coisa planejada, aquela coisa maquinada, ele alienia aquela criança da outro ser. Então, nós vemos que existem muitos meios, vários meios pelo qual o alienador ele aliena a criança do outro, da outra parte, através de querer atingir
né, atingir a outra pessoa, então usa a criança como bode expiatório para poder afetar, para atingir, para ferir a outra pessoa. Não faça isso, não faça isso, porque você está assim desqualificando a outra pessoa, desqualificando o outro genitor. Não faça isso. Pessoas que fazem de tudo para dificultar a aproximação, né? A aproximação da criança para com a outra pessoa, seja ela quem for, da pessoa que ela gosta ou que gosta dela. Não faça isso, porque isso é crime, isso é ruim, tanto para a criança quanto para os pais e para os que estão ali em volta. Então, alienação parental é afastar ou colocar contra a criança do outro genitor ou do outro adulto ou de uma outra pessoa. O que provoca a síndrome da alienação parental? O que provoca muitas das vezes é o desejo de possessão pela criança, o desejo de controlar tudo, a síndrome de controlar tudo, querer o domínio de tudo, o perfeccionismo. Essas são as causas, são as coisas que causam a síndrome da alienação parental. Um divórcio, uma separação, isso causa alienação. Então, o que provoca a síndrome da alienação parental? Divórcios, ciúme da pessoa para com outra, invejas, bens materiais. Então, são coisas que provocam a alienação parental. A pessoa tem inveja da outra, então não vou deixar a criança ir lá. Tem ciúme, ou é uma pessoa possessiva, ou é controladora e não deixa. Então, pense nisso, porque isso é ruim para a criança. Problemas causados nos pais ou nos adultos, provocados pela alienação parental. Nós temos aí cadeia, isso gera cadeia, isso gera depressão, isso gera suicídio, isso gera ódio, isso gera morte, isso gera perda da guarda, isso gera doenças na alma, doenças psicossomáticas nos adultos. Essa ideia da síndrome da alienação parental gera morte espiritual, material, emocional. E nas crianças, as crianças são sempre as que são mais turbulentadas, se é que eu posso usar assim, mentalmente por essa ideia dos adultos, por essas ideias dos pais. As crianças sofrem traumas, muitas das vezes irreparáveis. Podem virar drogados futuramente, entrar numa vida de prostituição, entrar numa vida de dependência químicas, depressão, perda de desenvolvimento no trabalho, na escola, falta de decisão própria. Então, isso é péssimo para a criança. Se você está sendo um alienador, largue isso de lado. Se você está fazendo ou provocando alienação dentro da sua casa, dentro da sua família, largue isso, porque isso não é bom para ninguém, principalmente para as crianças, que são as mais prejudicadas nessa briga e nessa guerra fria familiar ou de cônjuges. Alienação, como nós falamos, é crime, assim como também a falsa acusação, porque tem muitas pessoas que acusam a outra pessoa de estar alienando, ou acusam a outra parte de estar fazendo alienação, de estar até mesmo fazendo abuso sexual.
E quando na verdade não é nada verdade, está acusando falsamente. Então quando a perícia chega, quando os psicólogos chegam, vê que não é nada, veem que não é nada daquilo, e na verdade aquela pessoa que está sendo acusada, ela é liberta, ela é inocentada, e a outra pessoa muitas das vezes vai para a cadeia sim, independente de ser pai ou de ser a própria mãe. Então não faça alienação e também não faça falsas acusações de alienação parental. Não faça. Não faça. Como não provocar ou gerar ou alimentar alienações? Como não gerar? Como não ser um alienador? Tem uma cabeça tranquila, tem uma cabeça equilibrada, tem um coração equilibrado concernente aos seus filhos, a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos. É pai, é mãe, entenda isso, entenda isso. É o melhor para a criança viver junto com os dois. Então não provoque alienação, saia fora disso, porque você está prejudicando a criança, seja dentro de casa, ou seja na casa de um ou na casa do outro. Não faça alienação. Então como não fazer? Seja uma pessoa que sim entende a necessidade do papel do pai e do papel da mãe na vida daquela criança, e não faça acusações, não critique a outra parte para a criança, mas sim blinde aí a criança, reserve a criança, separe a criança dessas situações, destas brigas, dessas acurações, desses ferimentos, dessas coisas que precisam ser resolvidas entre quatro paredes pelos dois adultos e não com a criança do lado, não falando para a criança. Não tire da criança a pessoa que ela ama, não tire da criança a pessoa que ela ama, não tire da criança o direito de ser amada, querida pela outra pessoa. Não provoque ira na criança, não provoque raiva, não provoque ódio na criança pela outra pessoa, seja ela quem for, porque isso pode voltar-se para você, isso pode recair sobre você. Por quê? Porque nós abrimos uma cova e muitas das vezes nós mesmos caímos nela. Então não provoque ira, raiva, ódio, contenda na criança pela uma outra pessoa. Em hipótese alguma, converse com essa criança, diga para ela a verdade, mas diga com que ela precisa amar a outra parte também. Então, não promovendo alienações, você terá uma criança saudável, inteligente, uma criança saudável espiritualmente, fisicamente e emocionalmente lá no futuro, e você não terá aí um filho aí largado. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tanta criança nas drogas, nisso, sem desenvolvimento, sem ânimo, sem determinações, sem decisões, crianças daí, e muitas das vezes a culpa é dos pais. 90% da culpa é dos pais, não agora, mas às vezes lá no passado. Vovô, vovó também estão inclusos nesta situação. Então, como? Não promovendo alienações, pois os mais prejudicados são as crianças. Muitas das vezes você está querendo fazer o bem à criança, mas está estragando esta criança, está colocando ódio que vai depois se voltar contra você. Então Jesus, ele faz com que as crianças venham até ele, e ele condena os fariseus por ter aquelas atitudes concernentes às crianças. Então os fariseus ali estavam promovendo alienações, mas Jesus foi contra aquela atitude. Então, divida, reparta, compartilha este vídeo com famílias, com pais, com mães, com crianças, e eu tenho certeza que seremos melhores.
Até o próximo vídeo, tudo de bom para você e que Deus nos ajude com nossos filhos em nome de Jesus. Busque a Deus pelos seus filhos, busque Jesus pelos seus filhos.